entrar primeiro. Ok. Estamos ao vivo, já estamos na página do Luzeiros. Boa noite para todos. Boa noite. Esse é um momento de quem quiser dar um oi para o Sinésio, para não interromper mais tarde, pode se manifestar. Sinésio, tudo bem? Graças a Deus. Tá? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem, né? Nós aqui... Dentro do possível, né? Maiores de 60 anos, ainda estamos encarnados, já é uma vitória. Os 60 mil já ficou para trás há muito tempo. Eu estou nos... Não, eu estou nos 64 já. Então, já estou... A Rosana de Matos entrou aqui, está assistindo com a gente. Daqui a pouco vai entrando o pessoal aos pouquinhos. Nós, normalmente, somos pontuais. Então, como... Adriano Pinto da Rocha está dando um oi. O Mauro já está aí. Mauro. Ei, capitão! O Sebastião de Cabelos já está aqui. Estou com saudade de umas músicas. É que nós temos dois Sebastião. Um tem cabelo, outro não tem. Esse é o de cabelo que já entrou. É outro. Então, Mauro, querido, você vai ter o prazer de ouvir o Sinésio sem microfone, alto e em bom som. Isso é um dia épico para os luzeiros. Que problema, hein? O Mauro resolveu o problema dele. Não é? Olha, a Ilei também já entrou, a Tânia, a Gina Carla está dando boa noite, a Selma dando boa noite. Boa noite a todo mundo, né? Muito obrigada. O Mauro está rindo, está rindo. De Mauro. Então, agora, meu querido amigo Sinésio, a Mairinha já chegou, nossa filhota amada, que só faz a gente engordar vendo as coisas boas que ela faz. A Jaci Áurea também. Nossa, já está cheio de gente para te ver, Sinésio. Eu tenho um problema que eu conheço as pessoas, mas eu não conheço o nome das pessoas. O Mauro eu não sei quem é, o Sebastião, você, mas a maioria eu não sei o nome. Mas não qualquer tem jeito... problema. A Gesinete está te mandando um abraço, está falando que tá... Lembra da Gesinete, né? A esposa do Mauro? Sim, claro. Então, é a nossa Miss, ela é linda. Olha a Daniela Estreva, que trabalha comigo, a Jana, já está cheio de gente para te ouvir. Que ótimo. Cheio, gente. Então, vamos lá, Sinésio, vamos conversar. Okay. Bom, eu escolhi um tema que aparentemente é um pouco árido, não é? Mas como eu vou falar, não vai ter esse problema, não. Vai abrandar tranquilamente. Se Deus quiser. Então, Sinésio, por falar em aridez, hoje é um dia triste, né? Para o nosso país. É um dia que nós abrimos com 881 mortes, um recorde de desencarnes, né? Por Covid, por coronavírus. Muito triste. Então, Sinésio, eu queria te entregar a palavra para você começar falando com a gente, falando um bocadinho. Vamos começar falando e depois a gente volta a conversar, porque não é uma palestra, né? Não, é um bate-papo. E eu não estou acostumado. Não, mas você vai adorar, é ótimo. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a felicidade. Com certeza, vamos lá. No livro O Homem Integral, está escrito assim: o fatalismo kármico da evolução é a felicidade. Joana de Ângeles. Entretanto, Allan Kardec perguntou aos espíritos se o homem podia ser completamente feliz na Terra. E os espíritos disseram não, porque a vida nos foi dada como provas e expiações. A felicidade, continuam eles, é uma utopia que os homens se lançam buscando alcançá-la sem jamais lograr, sem conseguir. Entretanto, quando eu falo de provas, de expiação, eu particularmente, eu gosto muito do tema, do trecho de Emmanuel no livro O Consolador, que fala que a aprovação é a luta
que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. A expiação é uma dor, né? As maiores dores que a criatura humana pode passar na Terra. A provação é prova, teste, é uma oportunidade. A provação é a luta que ensina. Isso é Emmanuel falando. A provação é a luta que ensina. Ou seja, a maioria de todos nós, estamos em provação. E existe um grupo também não muito pequeno que está em expiação. Em expiação. Diante da situação que nós vivemos hoje, né, nós sabemos que nós vivemos num mundo que está em transição. Né? Nós estamos em transição. Rumo a um mundo de regeneração. Emmanuel falou em 2057, que iniciaria-se a regeneração. Quer dizer, ainda temos aí 37 anos. É muita coisa ainda, né? Eu já não vou estar por aqui, não. Eu idem, né? Há tempos atrás, olhando a humanidade, né, e lendo o texto dos livros da Joana de Ângeles, a gente vê que como que as coisas iam mudar. Ainda, né? Muita loucura ainda, muita loucura. Mesmo agora, né, ainda a gente vê coisas que parece que as criaturas não estão ainda sensíveis a esse drama da humanidade. Não estão sensíveis. Então, nós estamos vivendo, de um lado, o mundo de prova e expiação. Do outro lado, o mundo de regeneração. Então, nós temos um abismo aí. É uma figura que eu fiquei pensando ontem para tentar me explicar. Então, nós temos um mundo de prova e expiação e o de regeneração e um abismo mesmo, né? E entre esses dois mundos, uma ponte, tipo daquela do Indiana Jones, aquela ponte... Aquelas bem balançantes. Justamente. Então, nós temos uma ponte. Então, nós vamos atravessar essa ponte com todos os percalços que nós estamos atravessando, e hoje, né, a humanidade sendo esmagada, né, pelo Covid, né? Então, nós vemos que nós podemos quantificar, assim, apenas uma ideia, eu não sei como é que os irmãos vão questionar, nós estamos em 00:01, hoje. 00:01. Isso quer dizer que já é um novo dia. Mas quando a gente olha lá para fora, ou olha nessa transição, ainda está escuro. É um breu. 00:01. É o que nós estamos agora. Nós já estamos vivendo um novo dia, um novo tempo. O Divaldo comentou numa das suas lives, não sei se os amigos viram, ou se você, Ana, viu, que no final do ano passado, o Espírito disse a ele que ouviu-se na Terra um clarim, anunciando tempos difíceis e convocando todos os grupos, todos os trabalhadores do Cristo a se prepararem para o que viria. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos atravessando uma ponte difícil de ser atravessada, e do outro lado a regeneração. E eu creio, com toda sinceridade, eu creio que isso vai passar. Mas nós ainda vamos... Pois não, Ana, pode falar. Não, eu só quero falar uma coisa. Lembra que eu comentei com você hoje que é a primeira vez que eu faço uma live que tem livro de um lado e livro do outro? A Gissinete está falando aqui que o fundo cheio de livro de vocês é inspirador. Eu te falei que eles iam falar isso hoje. E nós, padrezinho, os dois. Ó, 2 terceira idade, 2 de óculos, já ceguetas, 2 com muito livro, 2 de xadrezinho. Cabelo grande. Pois é. Fazer o quê? Muito obrigada, criança. Olha, um monte de gente já te deu boa noite, eu não vou te interromper para te falar,
Um monte. É uma conversa, não é uma palestra. Você vai poder ver, né? Eu sempre tive assim, uma grande expectativa. Na verdade, isso não é uma ideia minha, é uma ideia de outras pessoas, através desses anos todos, né? Em que talvez lá para o futuro, né, ou para frente, não sei quando, as coisas não a palestra teria uma outra configuração, né? Em que as pessoas pudessem participar, conversar, seria mais uma conversa. É claro, óbvio, né? Que se você tiver uma plateia, como esses grandes oradores têm, de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, isso não há condição. Mas grupos pequenos, poderia, né, nós iniciarmos mais um debate, uma conversa, uma coisa mais fraterna, trazendo um tema básico e as criaturas participando. Mas as pessoas ficam inibidas, parece, né? Dentro do seu... eu acho o seguinte, o que eu muito me agradei das lives é a facilidade de nós chegarmos aos locais onde as pessoas não têm condições de ir a uma casa espírita, sair das suas casas. E eu acho isso caridade, Sinésio. Isso é caridoso. Você poder levar um pouquinho de alento, estudo, um momento de energia, de aprendizado para pessoas que não podem. Na semana passada, eu olhei agora, estava comentando com você, eu ainda vou depois passar para o Mauro, nós tivemos um máximo de compartilhamentos da nossa live da semana passada e tivemos 660 pessoas que assistiram do início ao fim. 660 é um número que na nossa casa nós jamais teríamos, mesmo porque não cabe, né? Talvez, Ana, esse modelo, desculpe te interromper, talvez esse modelo agora para frente, eu não sei como as grandes instituições vão fazer, mas eu vi uma live do Divaldo que tinha 10.000 pessoas. Isso veio para ficar, né, Sinésio? Eu creio que sim, eu espero que sim, né? Porque quando é que, por exemplo, uma pessoa como eu, aposentado, terceira idade, eu iria sair de Volta Redonda para ir para um outro lugar distante? É complicado. E você pela internet, você tem acesso, né? Você tem acesso a isso. Eu queria ler um trecho para você aqui. À vontade, à vontade. O livro é Diretrizes para o Êxito. É pequeno. É na introdução do livro. Joana de Anjos fala sobre o Consolador prometido por Jesus. E ela diz assim: há 1,5 séculos quase, materializou-se a sua promessa no Espiritismo, falando sobre o Consolador, que se propõe a regenerar o ser humano individualmente e a sociedade como um todo. Apesar disso, a colheita dos frutos tem sido quase inexpressiva. Parece mais um lamento até esse momento, o que é realmente doloroso ao ser constatado. Nós ainda não conseguimos, né, alcançar as criaturas. Nós vivemos numa sociedade em que a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, estão, vamos dizer assim, vivendo uma vida totalmente alheia à realidade espiritual. A continuação da vida após a morte, a comunicação dos espíritos, né? E a gente vê grandes pensadores, aqui no Brasil mesmo, dizendo que são materialistas, que não acreditam nisso, que não acreditam naquilo. Eu fico pensando, né? A recepção desses 290.000 pessoas desencarnadas até agora no planeta, a chegada, né? Da espiritualidade. Os espíritos disseram que há uma região, né? Uma região em torno da Terra que eles vão ser locados ali até terem, vamos dizer assim, condições, né? Condições de serem encaminhados. Obviamente não todos, né? Não todos, mas a grande maioria, porque é uma aprovação e uma expiação. Se você analisar, vamos falar de 300.000, não é 90.000,
Vamos falar que temos 300 mil desencarnados no planeta hoje. E se nós considerarmos 6 pessoas por família, nem mais e nem menos, mais ou menos, né? Ali no meio, é pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, o grupo familiar. Vamos considerar apenas 6. Multiplicando por 300, está 1.800.000 criaturas sofrendo pela perda do seu ente querido, sofrendo. Então, o momento mesmo no mundo espiritual, é um momento dramático, difícil. Muito complexo, de muita complexidade. Eu queria te levantar uma questão. Veja só, você falou nas provas, né? Naquele trecho de Joana que você leu, ela cita o sofrimento. Pensa comigo, Sinésio. Cada pessoa passa pelo coronavírus de uma maneira diferente, porque nós sabemos que o sistema imunológico é diferente. Isso. Nós também sabemos que o pensamento tem uma influência muito grande. Leon Denis sempre fala que o pensamento é o veículo da vontade. O pensamento ele é capaz de intensificar ou, pelo contrário, de mobilizar o sistema imunológico. Então, eu te pergunto, seria o momento que nós estamos passando uma maneira de analisar o quanto nós passamos pelas provas e como nós... Um teste de fé, vamos colocar assim de uma maneira bem simplória, né? Seria uma prova no sentido literal da prova escolar? Agora nós vamos mostrar se nós realmente aprendemos, né? Ou onde anda a nossa fé, né? Muitos de nós vai sair dessa pandemia com uma outra visão do mundo. Mas um número muito... Desculpe. Mas um número muito grande de pessoas vão sair da mesma maneira. Ou pior, né, Sinésio? Pior. Os espíritos disseram o seguinte, dentro desse assunto, que, com exceção do suicídio, direto ou indireto, todas as desencarnações, todas, são programadas pela divindade. Todas. Sim. Todas. Está no livro dos Espíritos, fatal só o momento da morte. O momento da morte, justamente. Só o momento da morte. Então, as criaturas que estão desencarnando, não estão desencarnando aleatoriamente. Né? Aleatoriamente. Nós poderíamos, lá para 2018, 2019, desculpa, emocional. Nós poderíamos imaginar o que vai acontecer no planeta que vai trazer uma transformação. Então, nós estamos vivendo esse momento agora. E o que está acontecendo é para gerar uma transformação. E nós não temos nem ideia, nem podemos imaginar o que vai acontecer ou quando isso vai passar. Os espíritos dizem, através do Divaldo, né, que é uma referência, né, que vai passar. Vai passar. Mas nós não podemos deixar que isso passe sem que nós possamos adquirir uma visão melhor do mundo, ou uma visão mais real do mundo, ou analisar o mundo em relação a nós mesmos, porque a sociedade parece que não muda, só se nós mudarmos. Então, nós precisamos adquirir uma visão inovadora, uma relação melhor, de ver hoje, né, que há muita fraternidade hoje, não resta a menor dúvida, né, mas nós precisamos fazer mais, nós precisamos agir mais, fazer alguma coisa que seja realmente relevante dentro dessa sociedade sofrida, alucinada. Mesmo esses companheiros, esses irmãos que estão completamente perdidos, desculpe, as criaturas necessitam, né, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Eu vejo duas situações. Ao mesmo tempo que eu vejo muitas pessoas estenderem as mãos e se desdobrarem por atitudes de acolhimento e de caridade,
eu vejo também pessoas tripudiando e pior, desviando equipamentos, sem dó nem piedade. Você Né? Então, imagina, é indescritível, né, Ana? Indescritível. Eu, é. eu, eu estava, eu e Leci é minha esposa, né? Eu e Leci, nós resolvemos fazer alguma coisa em relação a essas comunidades, né? E escolhemos, obviamente, o Luzeiros, né? Como depositário do pouco que a gente pode oferecer. E fazer uma cesta, não uma cesta, né? Comprar alguns produtos, tal, tal, tal. O último que eu comprei, eu estou até usando, porque não levei para lá. Assim, então, na nossa conversa particular, falei assim, assim que terminar essa pandemia, nós vamos reforçar a nossa distribuição de mantimento, que vai haver muita necessidade. Né? O Mauro quando eu estava lá presente nas minhas palestras lá, ele sempre falava, né? Pedindo isso, pedindo aquilo. Nós continuamos pedindo, nós continuamos precisando. Nós não, as pessoas dizem, né? Eu vi o André Trigueiro, que é espírita, na Sim, Globo, eu gosto muito dele. O André estava falando. A única maneira da coisa, essa situação pandêmica arrefecer, é se as criaturas participarem, se as criaturas colaborarem. Nós dependemos da sociedade para que isso vai amenizando. Mas se a sociedade continuar do jeito que nós vemos na televisão, fica difícil, muito difícil. Então, voltando lá para a nossa casa. Você me permite dizer que é a nossa casa, né? Claro que é a nossa casa. Eu estou falando do Mauro, que o Mauro, como presidente, ele tem todo o direito de pedir a contribuição das pessoas, mas as pessoas precisam ver que somos nós é que temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos Exato. fazer alguma coisa. E isso não tem a ver, na minha opinião, com caridade. Ele está em provação. Não quero saber. Não tem nada a ver com caridade. Isso tem a ver com humanidade. Nós vivemos na mesma sociedade. Então, alguma coisa é possível se fazer em meio à carência que vai surgir logo depois dessa pandemia. E nós, obviamente, adquirindo essa consciência, nós vamos, obviamente, crescer interiormente. Crescer. E sermos verdadeiramente espíritas. Como disse o Espírito de Verdade, amai-vos e instruímos. O amor vem antes da instrução. Sinésio, eu sempre gostei de você, você sabe, né? A gente tem até uma ligação muito grande, já que nossos filhos são os melhores amigos, né? São tão ligados. Mas você acabou de subir 1000 pontos no meu conceito. Mais ainda, se é que você podia subir mais ainda do que já está lá no alto, pelo que você acabou de falar, porque eu tenho me entristecido muito com algumas falas de companheiros que se imaginam espíritas, mas eu acho que ainda falta um pouquinho mais para abraçar realmente isso. Quando eles falam, não, se a pessoa ficou... Eu ouvi isso, Sinésio, a pessoa ficou muito tempo no UTI porque ela fez alguma coisa na vida passada que ela disse, gente do céu, tripudiar sobre a dor. Não é desse jeito. Nossa, não é mesmo. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Ouvinte que nos ouve agora. Caridade, acolhimento e compreensão. Eu te pergunto, Ana, e nós estamos isentos? Claro que não! Não é? Claro que não! Qual de nós pode dizer, eu estou isento disso? Nós não podemos dizer isso. Não é? Não há a mínima condição de nós falar que nós estamos isentos. Então, se nós não aproveitarmos esse momento da travessia, da transição para um plano de regeneração, nós estamos perdendo uma oportunidade incrível, de nós crescermos interiormente e firmarmos o nosso pé dentro do Espiritismo e vivenciarmos a mensagem do Evangelho. Eu vou deixar você falar um pouco, que eu me emociono um pouco. Ah, que bonitinho! Não, eu estava lembrando Velhinho emocionado. Eu estava lembrando da sua imagem do precipício, do abismo e da ponte, né? E como eu tenho um pouquinho de medo de altura, eu
Eu já me imaginei balançando na ponte. Mas não, sem brincadeira. Eu pensei em Nietzsche, né? Nietzsche tem aquela fala de quando eu olho para o abismo olha para mim também, né? Ah, sim. Eu acho essa fala extremamente interessante, porque nós estamos passando por um abismo, mas esse é um momento de olhar para aquilo que nós fugimos tanto de olhar, para nós mesmos, né? Para nos conhecer a nós próprios, para fazer um momento do autoconhecimento. Ana, se eu não me engano, ou essa ideia não é minha, absolutamente, essa ideia do livro Voltei, quando o Frederico Figner ele vai chegando no local em que os espíritos estão aguardando ele, tem uma ponte. Tem uma ponte. E do lado em que ele estava, que era uma região mais amena, mas do umbral, espíritos inferiores gritavam, berravam. E a caravana, um dos companheiros que estava atravessando, disse que não podia atravessar, que ele era muito pecador, e volta. E a filha dele ajuda ele a atravessar essa ponte. Eu fico imaginando aquelas pontes, sabe? Sim. Eu não sei o nome que dá, aquelas pontes bem fininhas, né? Atravessando aquilo para a realidade espiritual. Eu já fico imaginando aquelas de toco de madeira, com madeira meio podre, que se eu pisar, eu vou cair. Mas nós temos que pensar que os bem jovens hoje, que são bem jovens hoje, vão chegar no mundo de regeneração aqui na Terra. Eu, no meu caso, obviamente que não, né? Porque normalmente as criaturas. Eu costumo dizer, de uma maneira assim, mais alegre, né? Jocosa, talvez, né? É dizer o seguinte: que quando eu desencarnar, se eu tiver um amparo, né? Um amparozinho, eu não espero muito, e os espíritos falar assim: você vai ter que voltar. Eu desmaio e finjo que estou desmaiado. Eu vou ficar lá quietinho, falando: não, dá um tempo, né? Deixa eu usufruir do momento, de um tempo, né? E a gente não sabe, a gente não tem ideia. Nós, os espíritas, mesmo conhecendo algo através de André Luiz, principalmente, de Filomeno de Miranda, sobre o mundo espiritual, nós não podemos dizer, nenhum de nós, em sã consciência, nós sabemos que nós temos grandes trabalhadores na doutrina espírita, grandes trabalhadores. Mas nós, assim, no meu nível, né? No meu nível, eu não posso dizer, né, que eu vou estar nessa ou naquela situação. Eu não tenho ideia, né? Atualmente, eu tenho feito um esforço muito grande para vencer certas situações internas em que eu preciso vencer antes de desencarnar, que eu pretendo vencer antes de desencarnar. O que não é muito fácil, né? Infelizmente, parece que esse trabalho nosso ele é um pouco solitário. Sim. Ele é um pouco. Não sei se você tem esse feeling, né? É um trabalho um pouco solitário, né? Às vezes eu sinto falta, sinceramente, né, de poder conversar. Eu tive um problema agora na pesquisa minha do Frederico Figner, em que o Frederico Figner teve 6 filhos. 6 filhos. A mais velha morreu, foi a que materializou-se lá no Pará. Mas quando ele desencarnou, está no livro Voltei, ele foi amparado pela filha chamada Marta. E eu tenho a lista dos 6 filhos, não tem nenhuma Marta. Eu falei, ué. Então eu sinto falta de ter uma pessoa, alguém para conversar, para ajudar a pesquisar, para saber. Então é um trabalho que parece que muito solitário, né? Não parece, muito solitário, né? Muito solitário. Eu já tive um momento desses de tristeza eu queria muito. Às vezes eu tenho uns insights, eu quero discutir com alguém e esmiuçar aquilo e conversar, e eu olho do lado. Caraca, não tem ninguém para conversar, para discutir, para perguntar. E aí, uma vez eu, meio irritada, e eu escuto assim:
Os médiuns convivem comigo, já conhecem essa história, eu escuto assim: quem chicoteia os cavalos vai sozinho na boleia. Não reclame, não reclame. Isso que eu falei, Ana, tem um acréscimo. Solitários, reencarnado, porque o mundo espiritual nos acompanha sempre, é claro. Sim. Essa pergunta eu mandei lá para um companheiro lá da FEB, que não me respondeu, e mandei para um amigo lá de São Paulo, que me mandou um e-mail depois, e falou que ele realmente não tem esse conhecimento. Aí eu arrumei uma maneira de terminar o trabalho e deixei ali a pergunta no ar, dentro do trabalho que eu fiz. Então, eu penso que nós precisamos estudar, precisamos vivenciar o que nós estamos estudando, praticar, vamos dizer assim, tudo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita, não só na casa espírita. Às vezes eu brinco, o pessoal lá da casa sabe, o pessoal que está nos ouvindo sabe, eu brinco, né? Eu falo, o Sinésio é tão legal e tal, mas eu aqui em casa procuro ser o mesmo. Com a minha companheira aqui, a minha esposa, a Alessi, procuro ser o mesmo, procuro ser educado, procuro ser gentil. Nem sempre você consegue. E eu estou procurando agir assim. Hoje eu não tenho saído de casa, né? Tem 2 meses que eu estou em casa. Mas eu procuro ser assim na rua, com as pessoas, para tentar ver se eu aprendo alguma coisa, né? Porque chega de burrada que eu já fiz aí para trás, agora eu preciso me redimir perante. Eu vou dar um tempinho só para não emocionar. Perante a minha consciência, perante o próximo e perante Deus. Que lindo! Sinésio. Eu estou vendo a facção poética de Sinésio, emotiva de Sinésio. Eu só conhecia a porção. Eu sou muito emotivo. De Sinésio. Eu já dei grandes vexames nas minhas palestras, porque eu comecei muito cedo, não muito cedo, eu comecei em 71, né? Ano que vem eu faço 50 anos, só Deus sabe como. Mas eu já dei grandes vexames, né? Em palestra, né? Me emocionando, chorando, até conseguir me controlar e entender todo o processo, como é que as coisas funcionam, né? Seguindo os bons exemplos dos oradores espíritas, que são muitos, né? Bons exemplos. E eu acho que desse jeito nós vamos alcançar, né? A Liliane está falando que a sua emoção contagia ela. Aliás, o nosso amigo Sebas já está aqui mandando milhares de recados para você, falando que bom ver você de novo. Eu queria ter ele cantando aqui, mas ele não quer, não adianta. Eu estou com muita saudade dele, muita mesmo. Sebastião, olha só, Sinésio com saudade de você. De vez em quando eu tento me lembrar de uma música aqui. Eu tenho um CD dele aqui. Eu vou procurar ver se eu acho e ouvir a voz de Sebastião, que eu gosto muito. Eu não posso falar que eu... Vai chorar de novo. Eu não sei quanto tempo nós temos, Ana. Eu só queria Sinésio, nós temos meia hora ainda. Eu queria ler um trechinho para você. É um trechinho assim complicado, assim, no sentido de chamar a atenção, mas dá para fazer um comentário muito, muito tranquilo, muito ameno até. Só o processo, esse trecho que eu vou ler aqui, ele talvez explique um pouquinho o que nós estamos passando hoje com a pandemia. Só o processo violento, não precisa falar que é da Joana de Ângeles, né? Não precisa. Só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e as ações do dia a dia, porquanto a alma reencarnada sempre buscará o patrimônio nocivo do passado e reincidirá nas mesmas quedas, tendências e repetição dos mesmos erros. O que nós conversamos. Nossa, mas é muito a propósito esse texto. Muitos não vão conseguir sair dessa pandemia melhores. É óbvio, é claro, você mesmo me falou em off, né, que das pessoas que participam na casa, ou que estão nos ouvindo, ou que ouviram o Ricardo, que algumas delas têm parentes internados, né, em grande dor, em grande sofrimento.
Mas essas provas rudes, como o João Diante fala, vai ter que renovar as nossas ações no mundo. Renovar. E isso é de suma importância para os que estão adquirindo, dentro do Espiritismo, uma consciência diferenciada. Com certeza. Né? E o mundo está aí, o mundo está enlouquecido, mas não é problema nosso. O meu problema é eu ser uma pessoa melhor. Mas se eu for uma pessoa melhor, o mundo vai ser melhor? Vai. Como? Claro, com certeza. Como o mundo vai ser melhor? Porque vai ser menos um para cerrar fileiras com os equivocados. Então, se eu mudar, o mundo vai mudando comigo. Ou se não mudar, você olha lá para fora, as coisas estão iguais. Entretanto, mudou alguma coisa, porque eu não estou lá. Eu não estou lá para criar os mesmos problemas que os outros estão criando. Então, eu não saio na rua, eu estou olhando a televisão, eu falo, as pessoas não aprendem, mas é uma coisa de cada um. Porque se as pessoas agindo da maneira que estão agindo, se eles estiverem certos, bom para eles. Se eles estiverem errados, problema deles. Então, eu transporto isso para mim. Então, eu estou agindo assim, procurando vivenciar a doutrina espírita, o evangelho, dentro do meu coração. Se eu tiver certo, bom para mim. Se eu estiver errado, é problema meu, porque ninguém vai sofrer no meu lugar. Perfeito. Não é? Perfeito. É isso aí. Então, eu não vou sair por aí criticando isso, criticando aquilo. Deixa para lá. Eu vou cuidar da minha vida. Da minha vida. Eu só vou cuidar da vida do outro na sua necessidade. Então, se eu estou na rua e vejo alguém caído, ou vejo alguém pedindo alguma coisa, alguém pedindo para pagar um salgado, eu vou participar. Mas eu não vou me escandalizar ou vou me revoltar porque a pessoa está vestida assim, está fazendo isso ou aquilo. Não é problema meu. Eu vou cuidar da minha vida, do meu crescimento. Eu vou cuidar do esforço ingente, determinado para mim, que eu possa me iluminar interiormente, para que eu possa me transformar até o derradeiro dia desta vida numa pessoa melhor, para mim mesmo, não em comparação com os outros. Eu não vou ser melhor em relação a ninguém, eu vou ser melhor em relação a mim mesmo, porque as minhas questões pessoais só eu conheço. O Guilherme, lá do centro, ele está falando aqui, já dizia Lao Tse, se queres acordar o mundo, acorda primeiro a ti mesmo. Se queres acabar com o ódio no mundo, acaba antes com o pessimismo e a raiva em ti. Na verdade, o maior presente que podes dar ao mundo é a sua autoiluminação. Justamente. Lindo, né? Esse é o Tao Te Ching. O Guilherme está lendo Tao Te Ching. Nós temos... Eu tenho um trecho, eu me lembrei agora, eu vou me permitir falar para você, é a iluminação de um monge chamado Shibli. Eu contei isso lá na casa, há um tempo atrás, bastante tempo atrás. O Shibli, ele era muito jovem, não tinha 30 anos, e ele era um iluminado, ele tinha muitos seguidores, né? Ele tinha os seus discípulos, que eram bem mais jovens do que ele, e ficavam curiosos de saber como é que ele conseguiu se iluminar antes dos 30 anos, tão jovens. E eles perguntavam a ele, mestre, como é que você alcançou a iluminação? E ele sorria e não falava nada. E, no decorrer do tempo, um dos discípulos perguntou como aconteceu a sua iluminação. Aí ele contou que ele estava caminhando de uma cidade a outra pelo deserto e tinha uma parada num oásis, em que ele depois se dessedentava e descansava um pouco, resfriava o corpo, depois ele continuava a jornada. E tinha uma pequena fontezinha, não uma fonte pequena, mas naquele dia em que Shibli estava sentado, descansando, antes de beber a água, ele viu que não havia vento nenhum. E aquele pequeno remansozinho de água ali virou um espelho. E tinha um cachorro do lado. E ele disse para os espíritos, o meu mestre foi um cachorro. E as pessoas ficaram rindo dele. Quem foi o seu mestre? Um cachorro. Um cachorro levou Shibli à autoiluminação.
E ele viu que o cachorro estava morrendo de sede e ele corria para beber água, mas como era um espelho, ele se via. Meu outro cachorro. Ele se via no espelho d'água e ele pensava que era outro cachorro, ele latia e voltava. E assim ele ficou durante um certo tempo. Até que, tão desesperado pela sede, que é a nossa sede, ele veio e pulou dentro d'água. A imagem desapareceu, a imagem desapareceu e o animal bebeu água. E naquele momento o Shibli entendeu que quem atrapalhava, era o obstáculo para a sua iluminação, era ele mesmo. Ele mesmo, não era o outro. Não era o outro. A partir daí, ele tornou-se uma criatura iluminada. Iluminada. E seguindo uma rota, né, diferente da que ele seguia antes. Então, o que nós precisamos... Mas o riacho da tua história tem tudo a ver com o abismo de Nietzsche. O que nós precisamos, Ana, é que eu estou gesticulando a mão, mas não aparece aqui. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Não vai cair. O que nós... Vídeo cacetada ao vivo. Eu vou fazer igual o Krishnamurti. Coloca as mãos debaixo da perna, porque o excesso de gesto atrapalha o entendimento das pessoas. O italiano está mal. Tá. O que nós precisamos, Ana, está dentro de nós mesmos. Com certeza. E quem cria o obstáculo para o nosso crescimento somos nós mesmos. Com certeza. Isso que Paulo de Tarso dizia, né? Travei o bom combate. O bom combate é a luta do indivíduo contra eles mesmos, contra aquilo de equivocado que ele tem dentro de si, mas, entretanto, ele não consegue perceber. No momento que você percebe, é possível, então, você eliminar, né, essa situação, esse momento, esse modus operandi dentro de você, para fora de você. Os judeus, a minha família é italiana, mas é de ascendência judia, né? Somos judeus, a família é judia. E os judeus têm uma historinha muito interessante. Eles contam que um rabino estava dentro de uma alfaiataria, né? E então o alfaiate que o servia, falou assim: eu queria tanto ser tão sábio quanto você, querido rabino, mas eu me deixo levar pelos meus pensamentos. Ele falou assim: é uma maneira muito fácil de você alcançar um conhecimento, né, melhor, né? Alcançar o entendimento par 7 do judaísmo, né? Aí ele falou: como? Ele falou assim: olha ali no espelho. Aí ele falou: tá, eu estou olhando. O que você está vendo? Estou me vendo. Falei: então agora olha na porta. E a porta era envidraçada. O que você está vendo? Eu estou vendo a rua, estou vendo as crianças. E falou: você está olhando para o mesmo material. É um pedaço de vidro como espelho. O problema é a lâmina de metal que está de trás do espelho. A lâmina de metal é o nosso egoísmo que nos dificulta conhecer a nós mesmos. É isso que nos impede ver o mundo como ele deve ser e alcançar o conhecimento como ele deve ser alcançado. Eu sempre gostei dessa história, eu cito muito ela. E eu fiquei muito feliz um dia que eu descobri que Maal Batahan conta também essa história nas Lendas do Bom Rabi, porque faz parte das histórias comuns do rabinato, né? dos rabinos. Ana, fazer uma biografia aqui, viu? O meu pai era judeu. Meu pai nasceu na Romênia, na época que a Romênia pertencia à Rússia. A minha mãe era filha de alemão. E minha mãe teve 2 filhos, né? E o terceiro... Eu sou a terceira também. Família judia, livro nas costas, xadrezinho, terceira idade, só está aumentando. Você está falando em espelho, eu conheço uma história de espelho também, que é
apenas para criar né, uma alegria aí no coração dos amigos aí. Nossos amigos, que estão tendo uma paciência conosco hoje, né? O indivíduo morava no local bem retirado, tinha uma plantação de legumes e tudo, né? E de 15 em 15 dias ele saía do local dele e ia na cidade vender os legumes. Então, um dia ele foi lá vender os legumes. Quando ele passou, ele viu um negócio diferente. Aí ele olhou, voltou, falou: é meu pai? Eu conheço essa história. Eu conheço o Barnabé, contava essa história. Você lembra do Barnabé? Aí meu pai falou: o que é isso? Aí o homem falou: isso aqui é um espelho. Aí ele comprou o espelho, botou dentro do saco e levou para casa. Eu não sei se ele contava do jeito que eu vou contar. Aí chegou em casa, ele botou dentro do guarda-roupa e todo dia ele entrava no quarto, fechava a porta para a esposa não entrar, abria a porta e conversava com o pai dele, que ele era muito parecido com o pai que já tinha morrido. E a mulher foi ficando... enciumada, era assim. Aí falou: o que você está conversando? Ali deve ter alguma coisa. E um dia que ele saiu para colher os legumes, ela abriu a porta, foi lá e olhou. Falou: meu Deus, é uma mulher. Aí chegou para ele e falou: quem é aquela mulher que está lá no guarda-roupa? Que mulher? Quem está lá é meu pai. Aí começaram a brigar. Ela dizendo que tinha uma mulher, que era ela mesma, e ele dizendo que era o pai dele, que era ele mesmo. Aí resolveram chamar o padre para resolver a questão. Nessa época, os padres resolviam tudo, né? Agora não resolvem nada, mas tudo bem. Agora, nós que resolvemos. O padre Fábio é legal. Aí o padre não estava, e era uma freira. Aí a freira foi, estavam brigando muito, falou: deixa que eu vou resolver, não se preocupe. A freira entrou e ficou lá dentro do quarto. Aí quando ela saiu, né, uma freira estudada, né, aí ele falou: é o meu pai, não é? Eu falei: não é o seu pai. Ah, não é meu pai, não. Aí a mulher falou: é uma mulher? Ele falou: não é uma mulher, não. Na verdade, o que tem lá dentro é uma freira, muito bonitinha mesmo. Que era ela mesmo, nenhum dos três conhecia. Aproveitando esse tempo que nos resta, os outros, as outras pessoas não servem como espelho nosso. Não servem como espelho. Né? Nós não podemos olhar o outro e você não gosta no outro aquilo que você não gosta em você, mas você não tem coragem de admitir. Você não tem coragem de admitir. Então, quando você vê uma pessoa que você não acha ela simpática, é porque ela, naquele procedimento, é exatamente como você é. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência de não olhar para o outro e vermos a nós mesmos. A nós mesmos. Né? E com isso, no transcurso, né, da nossa existência, surge a possibilidade. Né? Surge a possibilidade de uma compreensão melhor da vida, da existência, né? Porque se nós estamos vivendo de uma maneira... Eu estou aqui dentro da minha casa aqui há 63 dias hoje, né? Nossa, dias. Muitas pessoas não podem ficar dentro de casa, a gente sabe disso. Muitas pessoas não podem, muitas pessoas têm que correr atrás para sobreviver. Então, nós temos essa dicotomia, né, entre o processo econômico e o processo pandêmico. Agora, se os que podem, e os que têm condição, fizerem a parte deles, pode ser que há necessidade, né? A necessidade fique menor. Eu vou dar um exemplo, eu não devia dar esse exemplo, mas vou dar esse exemplo, não sei se meu filho está me vendo. Meu filho, ele tem uma senhora que limpa a casa dele uma vez por semana. E ele contratou ela também para limpar aqui na minha casa uma vez por semana. Nós nos damos muito bem, sabe? Muito bem com ela. Eu acho ela ótima pessoa. Nós temos uma boa convivência. Ela vem aqui uma vez por semana.
Com essa pandemia, ela está vindo de 15 em 15 dias, até mais, né? Essa semana ela não veio, porque o Fred achou melhor ela não vir. Mas o meu filho, ele resolveu pagar, mesmo ela não trabalhando toda semana, todos os dias que ela via, toda Vivia, da semana, ele está pagando ela. Eu falei com ele, falei, poxa, Fred, excelente atitude, porque eu tenho visto nos jornais que muitos patrões dispensaram os seus empregados. Um momento em que dos grandes empresários, né, tem que arrumar uma maneira, uma solidariedade, alguma coisa que amenizasse, né, toda a profunda dor dos corações. Né? Eu não sei, essas criaturas, né, criaturas riquíssimas, mas que estão vivendo somente as suas vidas. Né? Grandes empresários demitindo as pessoas, exacerbando a provação, a dor, o sofrimento. Mas Humberto de Campos tem tantas histórias naquele Contos Desse de Outra Vida, Boa Nova, todos os Cartas e Crônicas. Ele tem muitas histórias nas quais ele fala que uma das maiores provações é a riqueza. A riqueza é um entrave muito grande para a evolução espiritual. Dificilmente a criatura consegue passar bem. É claro. Dificilmente. Porque, Ana, todas as criaturas, de todos os credos, ateus, atoas, católicos, protestantes, espíritas, budistas, todas as criaturas, ao desencarnarem, vão dar de cara com a existência. João Diante diz assim, milhares de pessoas desencarnam na Terra, né? Milhares de pessoas desencarnam na Terra. E muitas delas, ao desencarnarem, ficam alucinadas de encontrarem a vida estuante, a continuação da existência, tal qual nós a vivemos aqui. Não há grandes transformações na vida após a morte, não há grandes transformações. Fisicamente, ou no corpo espiritual, há pequenas modificações, né? No peso específico e no aparelho digestivo. O modo de pensar, o modo de encarar a vida, o modo de analisar as pessoas, a conviver, é tudo mesmo, continua do mesmo jeito. As pessoas que desencarnam, como disse o Divaldo, o mundo espiritual, né, se preparou para receber esses milhões de criaturas, né, ou milhares de criaturas, né, 290 mil até agora, né, vivendo o mesmo momento. No momento em que a pessoa desencarna em grande sofrimento, ele ainda demora um tempo para se recuperar. Sim. Para se recuperar. Então, todas as criaturas, sem exceção, todas vão, ao desencarnarem, vão ter que encarar a sua própria realidade. A sua própria realidade. Vamos Nós aguardar. Temos ainda 7 minutos finais até completar 1 hora, que é o tempo que o site, depois disso, ele começa a dar umas travadas, né? Ele já está começando. Mas nesses minutos finais, eu queria muito que você deixasse algumas palavras para as pessoas que nos ouvem, né? Porque a insegurança do dia de amanhã traz muita mágoa, traz muito desconforto, e isso acaba por desequilibrar qualquer um, por mais preparado que esteja, né? O que eu gostaria de dizer, Ana, em breves palavras, primeiro que eu sinto uma grande saudade da convivência, né, com todos esses amigos, pessoas que eu não compartilho da intimidade, mas eu sinto assim, a gente sente falta, né, daqueles rostos, amigos, né, que eu sinto falta de abraçar as pessoas no Luzeiros. Eu sinto muita falta. Quando você chega, né, a pessoa fica tá alegre, feliz porque você está ali. Isso é muito bom. Mas, de qualquer maneira, nós temos, isso é a minha visão, né, nós temos que nos apegar
ao divino amigo. Sim. Nós temos que nos apegar a Jesus. Eu nas minhas, vamos dizer assim, nos meus sonhos, na minha imaginação, eu fico pensando, né? Que logo vai soar uma outra clarinada na Terra em que o vírus iria se dissipar. Porque enquanto for necessário as provas e a expiação da humanidade, ela vai continuar acontecendo. Mas logo virá o dia em que o Senhor das nossas vidas vai pedir para que os anjos do céu toquem o clarim da libertação do planeta. E é o que eu desejo. A maioria de todos nós. Paz, esperança e fé de que tudo isso vai passar. Muito obrigada, Sinésio. Suas lágrimas comovem a todos nós, todos nós. Foi muito bom esse momento. Um abraço a todos os amigos que tiveram a paciência de estar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. Depois você entra lá, Sinésio, para responder. Sinta-se abraçado por muitos. Muitos estão aqui te mandando recado, te agradecendo. É verdadeira. Ah, que coisa linda. Agora você vai vir mais vezes, não vai? Você gostou? Muito. Muito. Ainda vou ficar craque nisso. Nós vamos. Muita gente pede para que, mesmo depois do retorno das palestras, que a gente tenha um momento, assim, uma live semanal, né? Um momento. É minha opinião. Os acamados, né? Os enfermos possam ouvir, né? A gente minha opinião. Isso, né, Sinésio? Não só em Volta Redonda, através de você, mas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. A gente pode comentar um livro, comentar um trecho, né? Eu entrei no Facebook e vi o Orson Peter Carrara fazendo o mesmo trabalho. É o meu amigão! Foi ele que me ensinou! Muito bom, muito bom. Foi o Orson que me ensinou a fazer. Jesus o abençoe. Pois é, foi ele que me carregou para o interior para fazer palestra, Sinésio. Eu sei. Sinésio, muito obrigada. Obrigada a todos os amigos, obrigada a todos. Uma boa noite, uma noite de paz. Durmam bem, durmam com Deus. E tenham fé e sigam seus caminhos, todos vocês. E estamos com muita saudade, mas o nosso momento chegará. E se eu puder dar algum conselho, é uma questão de caridade até nós nos preservarmos. Quem puder, fique em casa, né? Fique em casa para ajudar ao outro que tem que sair, como o Sinésio falou. E terminando, como eu tenho terminado toda semana, com a licença de vocês, a nossa casa corre o risco de fechar, porque nós pagamos aluguel. Então, se aqueles que puderem entrar lá no WhatsApp do Luzeiros ou no site aqui do Facebook, né? E aqueles que normalmente colaboram com a casa todo mês, se puderem fazer um depósito, nós agradecemos, porque nós estamos passando por uma situação difícil com o fechamento, porque nós não podemos vender o empadão e nós não estamos recebendo nada, então corremos um sério risco. Vamos colaborar. Muito obrigada a todos. Me desculpem estar novamente tocando nesse assunto, mas é que para a gente é muito, muito importante. Beijo para todos, boa noite, Sinésio. Ficamos por aqui. Muito grata, muito, muito obrigada, tá, Sinésio? Um abraço. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a você. Beijo para todos.